Meus queridos e amados irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus seja com todos. Nós estamos aqui para mais a edição de um vídeo de Escola Bíblica Complementar. Estamos trabalhando ao longo desse trimestre esta lição, lição bíblica publicada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, comentada nesse trimestre pelo nosso querido pastor de Brasília, pastor Douglas Batista, pastor da Assembleia de Deus do Distrito Federal, e que vem comentando temas muito interessantes, temas da nossa atualidade. Já estudamos alguns temas interessantes, como a definição de ética cristã, já estudamos sobre ética cristã e ideologia de gênero, ética cristã e direitos humanos, ética cristã e aborto, também ética cristã, suicídio e doação de órgãos, sexualidade, e hoje a nossa lição número 9 para 27 de maio de 2018, ética cristã e planejamento familiar. O nosso texto áureo, nosso texto de ouro, se encontra no Salmo 127, versículo 3, que diz assim: Eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Verdade prática: gerar filhos ou não é só uma questão de planejamento familiar, mas um encargo que abrange a obediência aos desígnios divinos para a família. Nossa leitura bíblica em classe se encontra em Gênesis, capítulo 1, versículos 24 a 31, e o texto nos diz assim: E disse Deus: produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e bestas feras da terra conforme a sua espécie, e assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra em que há alma vivente, toda a erva verde lhes será para mantimento, e assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã do dia sexto. A nossa lição ela está composta de um primeiro tópico que trata do conceito geral de planejamento familiar. Segundo tópico, o que as Escrituras dizem sobre o planejamento familiar. E o terceiro tópico, ética cristã e o limite do número de filhos. Então, queridos, nós fizemos um apanhado na nossa lição e estamos acrescentando algumas coisas que queremos passar para os irmãos. Primeiro, a nossa lição se preocupa em fazer uma diferenciação entre taxa de natalidade ou controle de natalidade e planejamento familiar, que são coisas diferentes. Então, a taxa de natalidade, ela não é planejamento familiar, são planejamentos de políticas demográficas com o objetivo de diminuir ou até mesmo impedir o nascimento de crianças. É uma medida de caráter coercitivo, determinada por governos totalitários com o intuito de diminuir o crescimento populacional. A atitude impositiva tem fins utilitaristas e econômicos sociais, podendo assumir até a forma de aborto ou de infanticídio.
contraria a vontade da família e é feito a revelia da vontade dos pais. Então nós temos China, países comunistas, né, e outros países aí do mundo que, para evitar a explosão demográfica, né, ou o temor de que os recursos produzidos por aquele país não atendam ao número da população, eles impõem que cada casal pode ter um número X de filhos. A isso nós denominamos taxa de natalidade, não é o caso do nosso Brasil. E temos o segundo caso, que é planejamento familiar, que aqui é instituir a paternidade e maternidade responsável. É uma decisão voluntária, sensata e consciente por parte dos pais quanto ao número de filhos que possam ter com dignidade. Então aqui já não há interferência do Estado, do governo, mas o pai e a mãe decidem se vão ter filhos e se vão ter, quantos filhos vão ter. A ONU considera o planejamento familiar como exercício da paternidade responsável e a utilização voluntária e consciente por parte do casal do instrumento necessário à planificação do número de filhos e espaçamentos entre uma gestão e outra. E esse controle é visto como medida ou solução para erradicar a pobreza, preservação do meio ambiente e o melhor uso de recursos naturais. Bom, essa citação que eu faço aqui, ela está mais ligada à taxa de natalidade, que é esse controle feito pelo Estado. Muito bem, outra coisa para nós considerarmos é que o ser humano foi criado, nós vimos no texto bíblico, criado com muita dignidade por parte do Senhor. O ser humano foi feito pelas mãos de Deus. Esse ser humano foi criado conforme a imagem e semelhança de Deus, tendo liberdade de escolha e sendo posto para governar a terra, ser o administrador do mundo que Deus criou, conforme Gênesis 1, 26 a 28. Então, para nós que somos defensores da vida, nós tivemos vídeos passados aí que nós falamos sobre aborto, né, falamos sobre suicídio, falamos sobre eutanásia, né, que são formas de eliminar a vida, e nós colocamos que dentro da ética cristã há uma valorização da vida. Todo projeto de Jesus é um projeto de vida. Então, nós precisamos discutir agora a questão do planejamento familiar, não é? Onde o pai e a mãe decidem se vão ter filhos ou não e quantos filhos vão ter. Isso não é, então, uma imposição do Estado, mas uma decisão consciente, e nós vamos tratar isso aqui à luz da Bíblia. Muito bem, o ser humano foi criado com muita dignidade, já falamos. O mandamento dado antes da queda, nós vemos implícita ali a sexualidade entre Adão e Eva, já antes da queda, a sexualidade. Isto derrubando a ideia de que o sexo foi o pecado de Adão e que ele seja maligno. Nós já estudamos isso. O sexo foi criado pelo Senhor, a sexualidade faz parte do ser humano, não é pecado, desde que seja exercido conforme o que prescreve as Escrituras. A Bíblia coloca no Salmo 27, versículo 3, que os filhos são herança do Senhor. Aliás, Salmo 127, versículo 3, que também os filhos são galardão do Senhor. Então a gente parte dessa premissa que os filhos são bênçãos de Deus. Os filhos são presentes, são galardões que Deus nos dá. Na cultura judaica, e a gente vai achar isso no texto bíblico, era vergonhoso para a mulher, era um opróbrio a mulher não ter filhos. Então ela era muito discriminada pelo marido, muitas vezes o marido contraía casamento com outra mulher, a fim de que ela desse filhos e a sua herança fosse levada adiante. Então nós vemos na Bíblia que quando a mulher não tinha filhos, ela sofria muito. Nós vemos no livro de primeiro livro de Samuel, capítulo 1, onde conta a história de Ana,
né? O seu marido Elcana era marido de Ana e marido de Penina. Penina tinha filhos e Ana não tinha. E Ana se sentia triste por isso, e a Bíblia diz que a sua rival ainda a atormentava por isso. Era muito difícil para ela viver sem filhos. Outro caso impressionante na Bíblia é que tanto a esposa de Abraão, Sara, como a esposa de Isaac, Rebeca, como a esposa de Jacó, Raquel, as três eram estéreis. E nós vamos ver, lendo a Bíblia, nós vamos ver a dificuldade que elas enfrentaram por causa disso. Então, nessa cultura judaica, é interessante nós notarmos que era um opróbrio. Não é o caso da nossa cultura, não é? Ninguém fica zombando, ninguém fica maltratando e a mulher se sentindo humilhada porque não tem um filho. Existem até mulheres que optam por não terem filhos. Ter muitos filhos, conforme o Salmo 128, era motivo de alegria e a compreensão de que a bênção de Deus estava sobre aquela família. Nós dissemos aqui em um vídeo que Shalom na cultura judaica, que é paz em hebraico, ela não significava somente a ausência de guerra, mas todo um conjunto de bênção que cercava a família. Então, chuva no tempo certo era Shalom, os animais que não abortavam era Shalom, uma mulher fértil era Shalom, a dispensa cheia era Shalom, saúde era Shalom, a família reunida era Shalom. Então, ter muitos filhos naquela cultura, não era um mundo super populoso como o nosso, era muito bonito e até muito interessante para famílias que viviam na agricultura, e quanto mais filhos, mais mão de obra trabalhando para ajudar a família. Hoje nós vivemos um outro contexto, mas ter muitos filhos na cultura bíblica, cultura judaico-cristã, era honra, era bênção de Deus. Algumas pessoas importantes que enfrentaram esta dificuldade, nós vamos ler aqui, eu já comentei no tópico 2, subtópicos 2 e 3, que nos diz assim: Sara concebeu na velhice, esposa de Abraão, e gerou apenas um filho, Isaque, conforme Gênesis 21, 2. Ao casar-se durante 20 anos, Isaque orou pelo ventre de Rebeca, e ela gerou 2 filhos, Jacó e Esaú, Gênesis 25, 21. Raquel, a esposa amada de Jacó, após 20 anos de espera, também concebeu apenas 2 filhos, José e Benjamim. Então aqui, principalmente no caso dos patriarcas, podemos perceber a intervenção divina, bem como o fator de multiplicação da família para a Bíblia. E é interessante notar que quando a Bíblia diz que o casal Adão e Eva tinha que encher a terra e se multiplicar, quando tem um casal e tem um filho, começou a multiplicação. Multiplicação não é só ter 10, 15 ou 20 filhos. Nós temos aqui as esposas dos patriarcas, uma teve um filho e as outras tiveram 2 filhos, e outras tiveram 7, 8 filhos, então não importa dessa quantidade. O número de filhos nunca foi especificado na Bíblia. Deus não estabeleceu como rígido o fator multiplicador. Ainda que seja um filho, estamos participando do mandamento multiplicai-vos. Eram 2, o casal, o esposo e a esposa, e agora tem um filho, são 3, e a reprodução já começou. Agora eu queria pensar aqui com os irmãos, dentro da nossa lição, o que o planejamento familiar envolve. Um tema tão interessante. Planejamento familiar. Marido e a esposa decidindo se vão ter filhos ou quantos filhos vão ter. Primeiro ponto, a coragem de enfrentar a responsabilidade de criar um filho ou filhos. Às vezes a gente percebe a timidez do casal, o medo de ter um filho, de ter 2 filhos, de ter 3 filhos, porque diz que o mundo é muito difícil, as coisas estão muito difíceis, as coisas estão muito difíceis, o mundo está difícil, e como é que eu vou criar o meu filho?
mas a gente precisa entender, nós estamos comparando ética cristã com esse tema, que nós contamos com a ajuda do Senhor. Então, acredito que nós não precisamos ter medo de enfrentar a responsabilidade, até porque ter filhos é preciso ter coragem para encarar a responsabilidade. Você não pode casar e gerar um filho e deixar o filho jogado de qualquer maneira. Você tem que educar, tem que enfrentar problemas, enfermidades, desobediência e uma série de coisas, né? A construção da educação do filho vai ter trabalho, vai ter que ter responsabilidade, mas só pode casar quem está pronto a assumir responsabilidade. Segundo lugar, outro ponto a considerar é a busca em oração pela direção do Senhor. O Senhor pretende que tenhamos filhos? É uma pergunta. Se tudo que nós vamos fazer, nós oramos, eu acho que o casal deve perguntar a Deus: Deus, é da tua vontade que nós tenhamos filhos? Isso está no projeto do Senhor? Será que o dinamismo da obra que o Senhor me chamou para fazer, eu consigo administrar também isso? Então, vamos perguntar ao Senhor se Ele pretende que nós tenhamos filhos. Segundo, o Senhor planeja que eu tenha quantos filhos? Deus pode nos dizer também: não, filho, o meu planejamento é que você tenha 2, tenha 3, Deus é quem sabe, né? São perguntas que nós podemos fazer a Deus. Os meus filhos serão do Senhor ou serão meus? É outra pergunta interessante. Ana, quando orou, porque ela era estéril, ela antes de conceber o filho, ela disse a Deus: olha, se o Senhor me der um varão, um homem, eu vou entregá-lo para o Senhor. Né? Até porque nós não somos donos dos nossos filhos, né? Mas alguém pode estar querendo ter um filho para si, e os nossos filhos não são nossos. Mas você pode perguntar: os meus filhos serão do Senhor ou serão meus? Serão para minha vaidade e objetivo próprios ou para a glória de Deus? E aqui vai o meu conselho pastoral. Se você está casado e está orando para ter filhos, né, peça a Deus que lhe dê filhos para a glória de Deus, e não apenas para alimentar o seu ego, a sua vaidade pessoal. Vou querer que eles sejam o que eu quero, ou serão aquilo para o que o Senhor os pedir? Porque às vezes eu tenho os meus filhos e quero que eles sejam o que eu quero, e não pergunto para o que Deus está chamando meus filhos. A minha chamada, eu sou pastor, minha esposa é uma esposa de pastor, e os meus filhos? Pelo menos o meu filho, um está sendo bombeiro, está feliz. Eu imaginava que ele fosse outra coisa, né? A minha outra filha quer ser uma outra função que eu não imaginava para ela. Então, eu não sei se eles serão para aquilo que eu quero, e eu devo perguntar ao Senhor, ou se para aquilo que o Senhor os pedir. Samuel, filho de Ana, né, foi ser sacerdote. Deus queria Samuel para ser sacerdote, juiz e profeta de Israel. Muito bem. Para o cristão, ter ou não filhos não é apenas uma questão biológica, está na lição, mas uma decisão que envolve fé, amor e obediência aos princípios de Deus para a obediência. Vamos reformular aqui. Para o cristão, ter ou não filhos não é apenas uma questão biológica, mas uma decisão que envolve fé, amor e obediência aos princípios de Deus. Ponto. Terceiro ponto, eu falei o primeiro, a coragem de enfrentar a responsabilidade. O segundo, a busca em oração pela direção do Senhor. Terceiro, a combinação do casal. O filho não é só meu, mas dela também. O empreendimento é nosso. Então não é uma decisão unilateral. Eu quero, mas a minha esposa quer. Ela quer, mas eu quero. O casal deve conversar sobre isso. Isso faz parte do planejamento familiar. Desvencilhar-se de traumas, medos,
frustrações quanto ao futuro do filho ou filhos. Alguém pergunta: vou ter condições de criá-los, educá-los, sustentá-los, mantê-los no mundo de maldade? Eu às vezes vejo pessoas muito preocupadas. Ele tem um filho, consegue educar, manter, ele acha que se tiver o segundo filho, a família inteira vai morrer. Eu acho que não é bem por aí. Acho que ele tem que ter um pouquinho de coragem. Às vezes não é tanta diferença de quem tem um filho para quem tem dois. Às vezes você tem um filho e quer dar a casa toda para o filho. Às vezes quando tem dois, às vezes gasta até menos do que quem tem um filho. A gente não tem esse trauma, esse medo. Eu acho que o importante é a direção do Senhor, a vontade do casal e o Deus que cuida de você, cuida também da sua família. Nós cremos assim pela fé. Não fazer uso de abortivos. Se o filho está gerado, vamos em frente. Deus não está fora disso. 5º lugar. 6º lugar, considerar, é um fator que deve ser considerado, a saúde dos pais, a condição de assistência dos pais, situação financeira, idade, espaçamento entre uma gestação e outra. Essas coisas é bom ser pensada, e feito com muito equilíbrio. 7º lugar, acho que aqui está o miolo dessa nossa palestra: faça tudo para a glória de Deus. Queremos filhos e queremos muitos médicos, queremos engenheiros, queremos advogados, mas esquecemos de dirigi-los para a glória de Deus. Que o seu filho seja um médico, seja um engenheiro, seja um psicólogo, seja um empresário, mas nunca esqueça de que isso tudo seja canalizado para a glória de Deus. Tudo canalizado para a glória de Deus. A Bíblia diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, tudo seja feito para a glória de Deus. E em último lugar, abster-se do culto ao corpo. A nossa lição está aqui. Todos devem se envolver. É também um ato de amor. Aqui às vezes é a mulher que não quer ter um filho porque acha que vai detonar o seu corpo, e como ela vive nesse mundo de imagem, de culto ao corpo, então eu não posso criar uma barriguinha e por isso eu não vou ter filhos. Então isso é muito complicado. A gente precisa deixar de lado a vaidade, atender aos interesses maiores e aos interesses de Deus, e que tudo isso seja feito para a glória de Deus. Então eu destacaria, de tudo que nós falamos aqui, eu destacaria o diálogo entre o casal, que é muito importante, isso é respeito. Eu destacaria a oração, a busca da direção de Deus. Deus tem um projeto na minha vida e tem um projeto na vida da minha descendência. Deus sabe o que Ele tem com o meu descendente. Nós falamos aqui em um vídeo passado sobre aborto, que quantas pessoas hoje são bênção de Deus e são frutos de estupro. E se esse estupro fosse abortado? Este fruto do estupro fosse abortado, esta pessoa não existiria e esta bênção de Deus não estaria aí para nós. Então, tudo seja feito para a glória do nome do Senhor. Meus queridos irmãos, que Deus os abençoe, que esta palavra simples, objetiva, possa dar alguma contribuição na sua aula, no seu estudo. Receba um abraço carinhoso do pastor Walter e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.